Esse daí é o Nolan. Ele é um cara com sérios problemas com sabotagem. Ele procrastina o dia inteiro e não consegue ficar um minuto sem receber estímulos. Não consegue socializar e não consegue sequer ter um relacionamento com Deus. Isso impede ele de alcançar todos os seus objetivos. E quando ele olha no espelho, ele percebe que quem está sabotando ele é ele mesmo. Já esse é o Kal-El, ele é alguém muito mais confiante e controlado, ele é muito produtivo e conseguiu lutar e vencer os traumas do passado que impediam ele de alcançar cada um dos seus objetivos. Mas como? Porque ele aprendeu a controlar a própria mente. Você sabia que existe um problema que você tem que te atrapalha de alcançar todos os seus objetivos e ele te acompanha diariamente e você nem percebe? Eu tinha e eu admito que eu ainda tenho um pouco desse problema, que é a questão de eu às vezes me pegar procrastinando e com dificuldade de mudar as minhas ações. O nome desse problema é autossabotagem, que é quando você acaba prejudicando a si mesmo, quando você acha que não consegue mudar algumas ações suas e também alguns bloqueios mentais que te impedem de evoluir na vida. Mas foi estudando um pouco de ciência, estudando um pouco de psicologia cognitiva, que eu descobri que existem algumas maneiras de você contornar isso e controlar a sua mente. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como você está se auto-sabotando, eu vou te mostrar também como a sua mente funciona e o mais importante, eu vou te ensinar como controlar a sua mente. E eu vou te mostrar isso no final do vídeo através de um plano prático que você pode começar a aplicar ainda hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve. E então já começa me respondendo alguma coisa. Você já sentiu que você às vezes acaba se prejudicando muito com alguma coisa que você não consegue fazer ou que você faz e não consegue controlar? Ou também já sentiu até uma certa culpa por causa disso? Sente que as outras pessoas conseguem fazer isso, mas você não consegue? O nome disso é autossabotagem. Alguns dos tipos mais comuns de autossabotagem: a procrastinação, o pensamento excessivo, aquela hora que você fica pensando em muita coisa ao mesmo tempo, pode ser o perfeccionismo, pode ser relacionamentos tóxicos, dentre várias outras coisas que podem entrar como uma espécie de autossabotagem. Mas então, para você estar entendendo isso, vamos lá primeiro entender por que essa autossabotagem de fato ela acontece. As informações da sua mente, ela funciona através de uma grande rede neural, que é basicamente partes do seu cérebro que são conectadas entre si, que armazenam a sua memória dentre várias outras tarefas mentais que você consegue fazer. E as mais fortes delas, essas conexões neurais, que é basicamente quando a sua mente armazena memórias, armazena hábitos e coisas do tipo, acontecem na infância, que é quando normalmente é criado os traumas e as crenças. Imagina, por exemplo, que você é uma criança e você está andando de boa na rua com a sua família quando de repente aparece um cachorro e te morde. Provavelmente isso vai ficar marcado para o resto da sua vida se você não alterar e não reprogramar a sua mente. Por quê? Por causa que aquilo vai ser criado automaticamente uma conexão neural nova e dessa maneira vai ficar armazenada na sua mente uma nova informação. Resumindo de uma maneira simples, quando acontece alguma coisa de grande impacto, normalmente a sua mente ela tende a criar novas conexões e isso fica armazenado como trauma ou como alguma crença na sua mente. Agora, pensa no seu dia a dia. Você normalmente faz as coisas pensando antes de fazer ou você faz meio que no controle automático, só seguindo o fluxo do seu dia? É justamente isso que atrapalha muitas pessoas de controlarem a própria mente, porque elas acabam seguindo nesse piloto automático da mente e no final elas acabam não conseguindo controlar as suas próprias ações. Mas existe uma maneira da neurociência de você contornar isso. E o nome disso se chama metacognição, que é basicamente você pensar sobre os seus próprios pensamentos. A partir dessa habilidade que eu vou te mostrar, você vai estar conseguindo redefinir traumas, você vai estar conseguindo
tirar ações prejudiciais à sua rotina e você vai parar de se auto-sabotar, ou pelo menos você vai conseguir identificar o momento em que isso acontece e modificar a sua mente. Agora é o momento em que você vai criar novas conexões neurais. Mas agora você deve estar pensando, mas Gabriel, como que eu vou fazer isso na prática? e é justamente por isso que eu decidi estar trazendo agora um plano prático para você estar aprendendo e modificando os seus hábitos. Agora sim você vai aprender a controlar a sua própria mente. Então já pega um caderno, já abre um bloco de anotações aí e anota o que eu vou te falar, porque isso é muito importante. A primeira coisa que você precisa fazer para controlar a sua mente é você eliminar um pouco da culpa ou se perdoar. O que você tem que fazer? Você precisa entender que você ainda não estragou tudo por você ter procrastinado, por você ter algum tipo de crença limitante, seja lá a maneira como você se auto-sabotou. Você precisa eliminar um pouco disso para você conseguir pensar racionalmente. Ainda há tempo de mudar, enquanto a vida ainda dá para você mudar. A segunda coisa é você sair do piloto automático. Comece a dizer para si mesmo o que você vai fazer no momento que você vai fazer aquela coisa, o máximo de vezes que você conseguir ou lembrar durante o seu dia. Dessa maneira, você consegue se pegar naquele momento que você vai se auto-sabotar, seja talvez no momento que você vai pegar o seu celular, seja no momento em que uma crença limitante vem à sua mente. Dessa maneira, você consegue antecipar muitas vezes a sua ação ruim e você consegue muitas vezes quebrar aquele pensamento ruim que estava na sua mente. A terceira coisa é você definir pequenas metas, pequenas mesmo, tá? Quando eu falo de definir pequenas metas, é porque isso vai te ajudar justamente a você modificar a sua mente. O que você vai fazer? Imagine que, por exemplo, você tem o problema de se auto-sabotar passando 2 horas por dia no celular. Você vai simplesmente reduzir para 1 hora, talvez 1 hora e meia, o tempo que você está. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai fazer isso diariamente, buscando pequenas mudanças, e ao longo do tempo a sua mente vai se modificando. Então, vai criando pequenas metas, e em tudo que você se auto-sabota, porque dessa maneira você vai modificar a sua mente. Se você tem problema, por exemplo, com timidez, tente falar com uma pessoa nova todos os dias, nem que seja só dar um bom dia para uma pessoa. E a quarta coisa é você reprogramar a sua mente. Para você reprogramar a sua mente, eu quero que você substitua pensamentos negativos por pensamentos positivos, ou pensamentos limitantes por melhores pensamentos, seja lá como você preferir chamar. O que eu quero que você faça aqui é que toda vez que você perceber, utilizando justamente a técnica de sair do piloto automático, toda vez que você perceber um pensamento ruim, um pensamento limitante na sua mente, por exemplo, uma vontade de procrastinar, uma vontade de talvez criticar alguém, uma vontade de não falar com uma pessoa nova, toda vez que algum pensamento limitante vir que vai te atrapalhar e que vai te auto-sabotar, eu quero que você substitua imediatamente por um pensamento de como eu consigo, eu sou capaz e eu vou vencer isso. A partir do momento em que você substitui seus pensamentos ruins por bons pensamentos e começa a praticar fazer isso diariamente, você de certa forma força o seu cérebro a se modificar e dessa forma você acaba controlando a sua mente. Se você gostou do que eu te ensinei nesse vídeo, eu te ensinei aí manualmente como você controlar a sua mente, te ensinei um pouquinho de como sua mente funciona, eu peço que você já deixe seu like, eu peço que você se inscreve aí e lembra que nesse canal eu não ensino desenvolvimento pessoal, eu ensino ascensão pessoal. Então já deixa o like, se inscreve, fica com Jesus, então até o próximo vídeo.